Primeiro de tudo, procurar treinar. Treinar vai fazer com que vocês tenham uma vida muito melhor. Eu costumo dizer o seguinte, prefere agachar aqui na academia ou deixar de agachar com 60 anos? Você escolhe. Sejam muito bem-vindos ao Chega Mais com Ingrid Campos. Aqui é um espaço de trocas, de conversas e vivências reais. Se você gosta desse tipo de bate-papo e se você tem uma conversa e você tem uma história, chega mais, vem. Para esse bate-papo de hoje, eu vou trazer uma pessoa que me ensinou um pouquinho sobre qualidade de vida. Essa pessoa me motivou a ter um diferencial na minha rotina. E além da estética, além da saúde, eu quero trazer essa pessoa para motivar você aí do outro lado a como levar uma vida mais saudável. Então, eu vou chamar ele, o Rafael Carvalho, meu amigo, meu personal. Ah, Tudo bem? tô bem. Hoje com meu amigo aqui, e aí eu queria que você se apresentasse pro pessoal, porque o pessoal ainda não te conhece. E aí conta um pouquinho também sobre aquela fase que você agora está nesse novo modelo fisiculturista, se eu falei certo, ainda estou me adaptando aos vocabulários fitness. Então, conta um pouquinho quem é você pro pessoal. Vai, deixa comigo. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Rafael Carvalho, sou profissional de educação física e também sou atleta de fisiculturismo, como a Ingrid comentou. Essa fase assim, de fisiculturismo também para mim é um pouco nova, né? Eu sou atleta há pouco menos de um ano, subi em 2 campeonatos agora, né? A gente teve 2 campeonatos numa sequência, uma atrás da outra, até puxada, né? É uma preparação puxada pra gente que não está acostumado, gente que só faz dieta ou até faz só reeducação alimentar para viver de lifestyle na academia e ser atleta é diferente, né? Requer uma alimentação mais puxada, requer um treino mais puxado, você dormir tarde, acordar cedo para fazer aeróbico no jejum, diversas coisas que a gente vivencia, mas você tem também um know-how que você ganha muito grande com isso daí, não só para trabalho, né? Para identidade de vida. Disciplina também, né? Muita. Tem que ter Tem que ter muita disciplina, coisa que eu não tenho. Ele perrenga comigo, tá, gente? Porque a pessoa aqui vai duas, às vezes. Você vê, às vezes, eu postando nos stories, dia de malhar, e esse daqui pena comigo. Porque. O dia de malhar uma vez no mês. Tu deixa de história. E aí, agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o corpo ideal e sobre algumas pressões estéticas que a gente sofre ao longo do nosso caminho, ao longo da nossa vida, né? E a gente tem, às vezes, algumas comparações que a gente faz. E eu queria trazer, claro, que um profissional da área para falar sobre tudo isso, para conversar, para dizer que é possível sim manter um equilíbrio da vida, manter um equilíbrio de tudo, sem ter essa pressão toda. É possível isso? Com certeza é possível sim. Hoje a gente tem alguns mitos e verdades, né, que a galera aprendeu a comprar porque faltava informação. Porém, hoje é muito claro a métrica de você conseguir ter um corpo ideal, porque o corpo ideal é aquilo que você projeta para si. Claro que a gente tem muita busca do corpo perfeito, que é o que vendem nas redes sociais. Mas assim, cada um sabe o que quer para si. Mas tem como você ter um corpo ideal, você se manter treinando, se manter se alimentando bem, e final de semana você querer comer sua pizza, tomar sua cerveja, tomar seu vinho. É super normal ter isso. Basta você ter um planejamento correto para que você tenha isso. Entendi. E o que você indica para quem está começando? Por exemplo, a pessoa está começando e quantas vezes por dia ela precisa, pelo menos para ter uma vida saudável? Não estou falando só de estética, estou falando de uma vida saudável, uma vida com condicionamento físico. E geralmente, quantas vezes na academia a pessoa precisa estar? Assim, falando de vivência e vou falar de estudo. Tá bom? A vivência é óbvio que 3 vezes na semana já é o ideal para que você possa ter uma boa saúde. Então estou indo bem, gente. 3 vezes na semana já é o ideal. Estudos permitem que até 2 a 3 vezes na semana. Mas eu prefiro que você vá 5. Sempre vou preferir que você vá 5 vezes na semana. É Pode não isso, ter um programa de personal, treino. né, gente? Personal. Podendo ter um programa de treino adaptável, variável e uma alimentação balanceada. Por que 5? Porque quanto mais você gasta tempo na academia,
mais vida você vai ter. Então, assim, estudos dizem hoje que se você levar 1 hora na academia por dia, você ganha mais de 12 horas de vida. Então, Entendi. é só a gente pensar se a matemática vai fazer bem lá na frente. Tô conseguindo captar, tô conseguindo captar. E eu queria também saber sobre essa busca, muitas vezes, a ser acompanhada com uma culpa. Por exemplo, o ideal, você falou que 5 vezes, banananas, mas e se a gente falhar? Se a gente, como é que lida com essa culpa? Como é que faz? Como é que, assim, bola pra frente, foi, passou, vamos tentar recomeçar? Como é que funciona isso? Isso daí hoje, as academias hoje, 90% delas hoje abrem de domingo a domingo. Verdade. 90% das academias É hoje abrem verdade. do domingo a domingo e hoje nós temos a condição de ir na academia X um dia, na academia Y outro, porque a gente tem esses programas aí de treino que são, não vou dizer o nome, né, mas você sabe qual é o que você usa. Uhum. Então, assim, hoje você pode ir na academia que você frequenta, amanhã você pode ir na academia do lado, amanhã você pode ir na academia do outro lado, e você pode manter o teu mesmo treino com o que o seu personal, o seu professor passou, porque hoje a gente tem uma gama de coisas que você possa fazer. Então, assim, o que eu explico para o aluno, para o cliente é o seguinte: eu fui na segunda, eu fui na terça, mas eu falei na quarta, não tem problema, foi teu day off. Você vai na quinta, na sexta, no sábado e tira o domingo para day off. E assim vai. Sempre fazendo 3 por 1. Fui na segunda, falei na terça, não tem problema. Vai quarta, vai quinta, falei na sexta. E assim vai. É sempre um recomeçar. Porque a galera fica muito com essa culpa. Eu não fui, agora o que eu vou fazer? E chega no outro dia, quer fazer tudo. Vou fazer esse. Não. Isso não vai compensar o que você deixou de fazer. Perdeu um dia de treino? Outro dia você recomeça com outra planilha de treino, foi tudo day off, e é super normal, gente. Não fica com essa pressão na cabeça de que tem que fazer, porque não é do dia para noite, você não vai conseguir. Eu tenho às vezes essa preocupação. Às vezes eu fico me imaginando. é, eu comecei um protocolo. Você lembra, né? Sim. Comecei o protocolo com você. E depois disso, aí eu emagreci. Emagreci. Aí eu saí um pouco da minha rotina. Saí da minha rotina, aí desenvolvi alguns músculos, já tava com meus muquinho bonitinho. Mas enfim, não era só por isso. Mas aí eu senti que eu declinei. E com aquilo me fez mal. Isso é comum acontecer, por exemplo, eu me senti mal porque eu declinei e aí em alguns momentos algumas pessoas pensam, eu vou parar já que eu não estou conseguindo, não fluiu, não aconteceu. É normal pensar isso? Você já passou por isso? Já. Já. É tão comum passar por isso quanto a gente pensa, porque assim, hoje a métrica do fitness é sempre alguém vendendo um corpo perfeito na internet e você sempre está consumindo isso e o algoritmo te ajuda a consumir cada vez mais o corpo perfeito. A gente tem influenciadores que te vendem que você tem que fazer A, B e C para ter o corpo perfeito. Aí você vai, passa um novo vídeo, um outro influenciador fala que é D, E, F, G. Aí você fica, cara, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E você acaba se sentindo culpado por você não chegar àquela métrica que eles colocaram. Mas assim, eu também já senti isso, assim, ainda mais agora que eu passei recentemente, eu fiquei doente, fiquei uma semana e fiquei, não vou querer mais. Não preciso, cara, eu não tenho preparação. Mas aí depois você pensa, cara, não é legal, tá ficando um pouco de barriga, um pouco de gordura. Você já tem essas neuroses. Até você mesmo, por mais que você disse que você quer, você teve essa sensação de querer desistir, mas você pensa assim, pô, se eu desistir, cara, não vou ficar legal, né? Aí tu tem aquela lembrança, pô, mas eu já cheguei. Por que eu não vou conseguir de novo? Sim. E consegue, e é muito normal. Ainda mais pra galera que vive o fitness de lifestyle. Eu vou porque eu quero perder uns quilinhos, eu quero colocar um ombrinho, eu quero colocar uma perninha, tá tudo bem. Não é o cara que é tipo assim, a gente divide o lifestyle, o marombeiro, o atleta, não é? Fala um pouco dessa diferença. Eu queria entender também. Por exemplo, existe a pessoa que vive pro corpo, né? Que vive naquela inconstância, em constante aparição, né? Aparece em tudo quanto é lugar e a presença dela é o corpo. Vamos supor, Patrícia Ramos. A figura da Patrícia Ramos é associada a uma pessoa, uma vida totalmente na academia, né? 24 horas na academia, uma alimentação extremamente saudável. E, e tem pessoas que são até personagens também, no nosso caso que você é uma pessoa diferente, você é fisiculturista agora,
mas que só vivem mesmo, tem uma definição, você nota que aquela pessoa malha, mas não é aquela pessoa que vive para as câmeras, que vive para o lifestyle. E só vive malhando, que vive na academia e me explica essa diferença do marombeiro que gosta, que acaba tomando alguns remédios para ajudar aí a crescer os músculos. Me conta essas diferenças. O marombeiro ele já é um pouco mais daquela essência raiz, né? Daquelas academias antigas que era Aquela concorrente. blusinha, você usa, Rafael? Aquelas Não, blusinhas não. assim, tipo lá atrás. Não vou dizer que nunca usei, porque essas camisas elas já tiveram já o seu ápice. Hoje não tem mais, graças a Deus. Hoje já não é mais. Hoje Não, é sem blusa. Hoje Hoje já fica sem, já blusa, tira a blusa no né? meio da academia e fica sem. Não, hoje a gente já usa uma pegada, agora, a pegada hoje das academias é o oversize, né? O oversize. Os atletas oversize. Usando. Tem uns oversize que já tá virando até bata de padre já. Tá vendo aqui? Hoje é o oversize. Mas já usei a regatinha tampa peitinho. Tampinha de petinho assim. Já, mas assim, a galera, assim, o que a gente vê muito hoje na academia é o lifestyle, volta mais uma vez a falar dos influenciadores. Sim. Eles influenciam demais, às vezes influencia até mais do que eles fazem. Porque às vezes o cara fala assim, não, você tem que levantar 5 horas da manhã, você tem que lavar o seu rosto, mentalizar o seu dia, tomar o seu detox, e às vezes nem ele faz isso. Uhum. Ele levanta 10 horas da manhã, mas ele Uhum. te vende que ele faz isso. E Uhum. você compra isso como se fosse uma verdade. Às vezes não. Por quê? Porque o influenciador ele vive daquilo, né? Aí entra o lifestyle. O lifestyle seria mais do que eu viver a maromba, como você falou, para as câmeras. Ah, cara, tô aqui postando minha comida, tô postando meu dia a dia, tô postando meu treino, tô postando meu treino, tô postando que eu tô com os amigos. Já o marombeiro raiz é aquele cara que dá o treino dele, uma vez ou outra dá uma postada. É o cara que às vezes usa camisetinha mesmo, às vezes não tá um frio do cão, o cara tá com aquela camiseta. Esse é o marombeiro, assim. O que a gente vê mais hoje na academia é o grupo do lifestyle, que está vivendo e, querendo ou não, de certa forma, essa galera ela quer se tornar influenciadora. Sim. Só que aí, eu acho que mudou um patamar, uma escada aqui, influenciador aqui, e ela tem que ver muita coisa para se tornar um influenciador. E aí você entrou na questão do personal, o personal que aparenta estar treinando, mas não se mostra muito, aí já entra uma outra situação que é um pouco mais empírica minha, né? Eu acho que venda ali, né? Se você não é visto, você não é... difícil. Empírico, desculpa. Se você não é visto, você não é lembrado, né? Não, fato. Isso é um fato. Agora eu queria falar com você sobre redes sociais e imagens irreais. Essa comparação que a gente tem com as figuras da internet. Queria que você trouxesse alguma experiência sua, se você é muito blogueiro, né? Você é muito das mídias sociais. Eu sei porque eu te acompanho. Mas você já fez ou já se deparou com alguma situação de algum aluno seu chegar com alguma imagem para você e falar assim, ó, eu quero ficar igual essa pessoa aqui. Você olhar para a pessoa e falar assim, você não tem condições de ficar igual essa pessoa. Até porque você sabe diferenciar, tipo, biotipo, condicionamento, saber como é que leva tempo. E aí, como é que você lida? Primeiro, eu queria que você falasse sobre essa questão das redes sociais, como é você nas redes sociais. Se você filtra muita coisa, você já falou que nem todo mundo é o que é na internet, mas você filtra muita coisa, tipo, a sua alimentação é exatamente o que você posta, ou você come muitas besteiras e não posta, e se você já teve alunos que chegaram com essas imagens para você de algum influencer, assim, eu quero ficar igual essa pessoa aqui. Então já vou começar pelos fatos irreais, né? Tá. Eu já tive até agora recentemente, uma aluna chegou pra mim e me mostrou a pessoa. Será que eu consigo ficar assim? E você já me conhece, né? Eu olhei, pô, tá de sacanagem. Falei, é sério? Falei, não. Você Falei, sabe. não tem. Não, pô, mas, pô, amigo, tu podia mentir. Tá bom, não tem como. Não, hoje, essa situação, eu digo que a rede social, hoje a internet, ela veio mais para estragar do que para ajudar, cara. Né? Verdade. Não dá, porque a gente começa por aí. Uma das grandes discussões da galera da educação física é o cara que chega na academia com um treino da internet e você vai corrigir ele tipo, não liga pra você, tá cagando e andando o que tu tá falando. Sim.
Sim. E às vezes o cara fala pra você assim, pô, mano, tu quer me corrigir, mas você não tem nem shape pra isso. Ai, Aí dói. Aí dói nos caras que não quer. Não dói em mim. Dói nos caras que não quer. Aham. Só que assim, tem muito, e isso acontece muito com mulher. Sim. Cara, um exemplo, pega um exemplo que pegam às vezes, Aline Riscado. Pô, será que eu fico assim, amigo? Mas a Aline Riscado é puxado. Porque assim, a Aline Riscado, desde quando, né, filha? Até ela se manifestou. Até esquece se manifestou. Porque assim, a Aline Riscado, pelo acompanhamento da vida dela, ela deixa sempre assim, para chegar hoje onde a Aline chegou, eu não conheço muito, mas pelo que eu acompanhei um pouco dela, ela sempre veio de muitos treinos e dança, ela dança, ela né? Ela inclusive participou de eventos de dança com a gente. Então, ela dança. E a dança parece que é desde pequena na vida dela, ou desde jovem, não sei. E a dança realmente, você que é professor de dança, você sabe, a dança, ela realmente faz você gastar muitas calorias. Mas então, é comum chegar você, uma pessoa apresentando esses tipos de perfis e... É comum chegar um garoto de 16 anos na academia e falar, bem, pô, quero ficar igual o Ramon um dia, né? E tu fala, pô, tá de sacanagem. Mas nem eu que tô treinando consigo, ele quebra, né? Chegou agora na academia, cara. Tem, aí... Não, e o problema não é, tá bom, eu quero ficar igual fulano, tá bom, eu queria ficar igual a Patrícia Ramos também. Mas e daí? Quanto tempo você quer pra ficar assim? Quanto tempo você tem? Vai se dispor pra ficar Não, assim? na cabeça da pessoa é 6 meses, 3 meses. A pessoa acha que é rápido, que é assim, ó. Eu respirei no outro dia, pronto, estou ótima, estou igualzinho. E a gente tem muita briga assim, ó, o cliente quer perder peso, ainda mais eu que 90% dos meus clientes são mulheres, né? Sim. Então eu trabalho com emagrecimento e hipertrofia feminina, diretamente com esse grau de performance. A galera, tipo assim, eu quero emagrecer 3 quilos. Aí ela perde 1 quilo no mês. Cara que só perdeu 1 quilo, só que ela vestia 42 e perde 38. Mas ela não se preocupa que perdeu em medida, ela só se preocupa com o peso. Caraca, só perdi 1 quilo. Mas eu cheguei a um tempo que eu fiquei assim. Eu tava emagreci, mas emagreci. E eu não tava me vendo magra. Eu não tava me vendo Ingrid, não estava me vendo magra. Eu falei assim, eu preciso perder mais. As minhas calças 38 já tava partindo pro 36, só que eu nunca vesti 36. Eu sempre fui no biotipo de vestir 38 pra cima. Já cheguei aos meus 42, já cheguei aos meus 42, já cheguei aos meus 44. Hoje não. Mas eu olhava no espelho e é aquela busca incansável por emagrecer. Não é igual você. Por exemplo, você hoje tem um padrão que você precisa emagrecer porque você tem um objetivo para alcançar. Não é só a estética, não é só. É um trabalho que você tem, que hoje é um modelo de vida de fisiculturismo que você tem, por isso você tem que emagrecer. Você tem uma competição. Mas na internet vende muito isso, de que você precisa emagrecer, que pra você ser bonita, você é magra, você tem que ter magra, você tem que ser magérrima. Já não curto tanto esse perfil. Então, é isso. Já não curto tanto esse perfil. E se chega uma aluna querendo ficar, se você vê que ela já tá magra, você... E ela fala, não tô, preciso mais, quero mais. Que ela procure outro, que eu não vou fazer isso. Tá muito tua cara. Poxa, então, não tô disponível no momento. Entendi, porque não tem mais, como. Não tem horário. Não, eu também não vendo maluquice. Claro, Loucura não vendo. Claro. É como você falou, você até fez essa pergunta sobre eu nas redes sociais. Sim, tudo que eu coloco lá eu como mesmo. Claro que assim, eu tenho meu paladar infantil, pô. Eu não tenho preparação. Eu tenho mucilão em casa, tenho biscoito. É café com leite. Nutella, eu tenho paladar infantil mesmo. Eu gosto de biscoito, eu gosto de biscoito de maisena. É igual criança mesmo. Eu tenho um vício, eu descobri um vício que eu descobri que eu gosto de traquinas. Pô, mas tá que pãozão. Rico em sódio, rico em doce, muito bom. Traquinazinho de moranguinho. Aí você vê na internet, aí vem aqueles nutricionistas falando, comparando o biscoito traquinas com o prato de comida. Com a quantidade de açúcar que tem, aí vem aquela torre de açúcar. Eu não tô dando isso, eu não quero saber. Eu comento, porque de vez em quando eu costumo arrumar uma briga na rede social, eu comento. Teve um nutricionista que comentou, você é um saco de Cheetos, é isso aí. Eu falei, não, mano, a gente só quer comer o saco de Cheetos, a gente não quer comer a comida não. Deixa a gente à vontade, a gente só quer comer o Cheetozinho no filme.
Você tá comendo tantos pães. Não, eu só quero comer um Cheetos, mano. Não, eu quero comer os Cheetos, eu quero Aí comer é uma o coisa assim, não, Traquinas. 2 cervejas dessa, acho que agora também tá, que assim, a rede social ela virou uma febre pra tudo. E eu acho maneiro, Virou. só que eu acho que a galera que tá consumindo não tá sabendo filtrar o que tá vendo. Mas porque é isso, por isso que eu te perguntei. Você é exatamente o que você é na vida, nas redes sociais, porque a gente não vê tudo isso. Tirando a parte da polêmica, que eu já não falo mais. Você agora tá mais contido, de fato. Não, eu falo só pessoalmente. Mas você tá contido nas redes sociais. Falo só pessoalmente agora. Mas as pessoas estão vendendo essa imagem perfeita de que você só tem que comer alface, não sei tanto de carboidrato, tudo na tua vida tem que ser só alimentação. Cara, às vezes você, ainda mais pra mulher, tem mulheres que vivem, que passam processos aí menstruais que são terríveis, que muda o hormônio. A mulher só quer comer, quer ver um filme, chorar e comer um balde de sorvete. Mas essas situações que eu passo. E não tá na refeição livre não, tá? Não, eu passo. Não é refeição livre, eu passo não. pros meus clientes assim, às vezes assim, eu já pergunto para os clientes, cara, tá chegando naquele dia, já me avisa no dia, para mim poder já modificar o treino, porque o treino tem mulheres que ganham mais força, tem mulheres que perdem força. E eu já aviso lá, cara, que cheguei em casa com um docinho de leite, cara, fica à vontade, pô. Curte esse momento que eu sei, eu não vivo, porque eu não sei como é que você se sente, mas eu tento ter a empatia de saber, então come teu doce sem culpa, que é o teu momento, depois a gente recupera isso, porque eu não posso tentar vender para vocês que vocês vão buscar o corpo perfeito, porque assim, vou te fazer uma pergunta, você está se sentindo bem hoje com o corpo que você tem? Me sinto, mas eu sinto que eu posso melhorar, mas eu sinto bem. É isso, tá se sentindo bem. Então, se você já está se sentindo bem, esse é o teu corpo perfeito. Eu quero melhorar um pouco de ombro, eu quero melhorar um pouco de perna. Ok, você está buscando um pouquinho de melhor, um encaixe, mas você está na sua mente, seu corpo perfeito. O que a gente não pode ligar são o que as pessoas falam pra gente. Porque às vezes, cara, quem tá querendo te diminuir não construiu nada. Tá entendendo? Não construiu nada. É a mesma coisa que um cara, sobrepeso. Filosófico isso, hein? Sobrepeso. Faz esse corte, hein? Faz esse corte, hein? Mas é a verdade, assim, a pessoa que tenta realmente te diminuir, ou a pessoa que tenta te desmotivar, ela não construiu nada na vida. Tá entendendo? A mesma coisa seria, vou largar tudo pro outro, vai largar e vai cair nada, pô, tu não construiu nada, vai cair o quê? Nada, não tem nada. Então assim, se você parar pra pensar nessa métrica, todo mundo que tenta te desmotivar, elas não tem nada. Elas só querem mesmo ter o prazer de te desmotivar porque elas acham que elas são donas da verdade, que é o que virou hoje. Todo mundo é dono de uma certa verdade. Sim. O nutricionista pode falar assim, você tem que beber a cerveja tal e a cerveja Y. Aí o cara vai lá e fala, você tem que beber essa porque essa é certa. Sim. Quem falou que essa é certa? Sim. E aí eu queria saber de você, se você acha que aquela comparação do antes e depois é legal, é bacana, e o quanto que isso influencia na vida, assim, no processo de emagrecimento. Você acha que isso funciona? Tipo, você se comparar o antes e depois? Por que muitos profissionais da saúde, nutricionista, pedem, manda uma foto assim, manda uma foto de lado, de não sei o quê. Por quê? Você sabe explicar? Você sabe dizer? Essa cultura, a cultura do antes e depois, ela é muito, muito eficaz pra gente que quer analisar dados, performance. Por quê? Porque quando a gente pede para você mandar uma foto antes, manda uma foto de frente, de lado, de costas, e daqui a 30, 40 dias a gente pede uma nova foto porque a gente faz um comparativo, coloca uma do lado da outra. Essa situação da gente fazer essa comparação é até boa para o próprio cliente, porque a gente consegue mostrar para o cliente que realmente ele teve uma evolução. Olha aqui, você perdeu um pouco de flanco, você perdeu em abdômen, você conseguiu cravar mais o seu quadríceps. E o cliente, ele acaba se sentindo também, ele se sente bem. Porque assim, imagina, você tira uma foto, 40 dias depois você tira uma foto, cara, não mudou nada. Então isso realmente funciona para o nosso psicológico. Quando a gente olha no espelho, a gente vê aquele antes e depois, a gente vê aquela transformação do corpo, perdendo medida, isso realmente é eficaz, muito isso realmente funciona. É igual a gente faz com vocês, quando a gente está falando, tomando 8, mentira, a gente já tá no 10. Mas é só para que você se... Verdade, não gente, personal é mentiroso. Já diz a equipe técnica que está aqui, dizendo que personal é mentiroso, o personal fala... Você já tá na série, como é que vocês fazem? A série de 12. Da repetição, tá em 12 repetições já, e ele tá falando, não, só tá na 8, mais, 9.
A gente só tá te denubriando para que você alcance um objetivo maior. Então tudo é psicológico. Porque aí já entram métricas de exercícios, que que a gente já não tá falando muito sobre esse tópico, né? Entra alguns exercícios, alguns drop sets, cluster sets, super sets, assim. E assim vai. São muito coisas técnico que já, muito são técnico. coisas que a gente já traz, porque se eu chegar para você e falar para você, não, você tem que fazer 15, você não vai fazer 15. Não, vou parar na 10. Agora, se eu falar que você tem que fazer 15 e eu falo, você já chegou na 12 e eu falo que você está na 9, aí, caraca, eu tenho mais 3. Você chegou nas 15 que eu quero, achando que é 12. Mas isso funciona mesmo, né? Tudo uma questão psicológica, né? Você já fez as 12, porque assim, eu quando eu treino sozinha, eu fico contando. Às vezes eu me perco na contagem, obviamente. Mas eu sinto que quando eu tô no... Você colocou uma série pra mim de 15 repetições. E aí quando eu chego no 14, eu tô morta. Você que passa mais treino, você não fazer de sonso, não. E aí quando você passa aquelas séries de 15 pra mim, e às vezes eu chego na série que eu tô na 13ª repetição, eu sinto que eu tô morta, eu não vou mais aguentar, que não sei o quê. Mas engraçado que quando eu faço com você, aquela pressão que você fica, vamos, vambora, que não sei o quê, você consegue. O psicológico funciona. É o motivacional, pô. E falar até em peso, né? Vocês vão entrar na semana do desafio. Não queria falar não, mas chega. já vou colocar lá no de grupo, desafio. semana do desafio, né? Chega, gente. Rafael inventa cada coisa, olha. Agora, a gente vai para um bloco falando sobre rotina saudável. E aí eu quero falar com você, quero perguntar, fazer algumas perguntas sobre rotina saudável e propósito com equilíbrio. Acredito que você passou por isso, porque esse processo de fisiculturista que você fez, conta um pouquinho pra gente como é que foi a sua rotina alimentar, como é que foi? Olha, como era e o que mudou? Assim, a ideia de fisiculturismo não tinha na minha cabeça de forma nenhuma. Porque a ideia, Como assim... surgiu isso? Eu acho que todo grande profissional, toda pessoa, ela tem que entender que tem que chegar um certo momento que ela não consegue cuidar de si própria. O nutricionista, por mais que ele tenha todo o seu embasamento científico, ele não consegue, às vezes, cuidar dele próprio. Às vezes ele pede para um colega. Sim. Foi eu pedir para o DG, meu treinador, que é amigaço meu, falei para ele, cara, eu preciso dar uma evoluída porque eu acho que eu mesmo já não consigo mais me evoluir. E brinquei com ele, foi no evento ali da praia, falei, mas se eu treinar, eu subo nos palcos, hein? Aí, pô, tu não tem vontade? Aí eu falei, ele, pô, meu sonho é pôr um atleta no palco. Eu falei, mano, eu já tive vontade. Ele, pô, então vamos trampar. Só que eu falei, vambora, né? Mas você é regradinho, né? Você, pelo que eu lembro, você é regrado. Por mais que você já tenha falado que você de vez em quando foge, né? Que é aquela alimentação mais livre, mas eu vejo que você é regrado. Tanto nos treinos quanto na alimentação. Isso é muito importante, ter esse equilíbrio para quando você precisar ter essa folga, né, da alimentação, você precisar ter. No fisiculturismo não tem isso. Não tem. É regrado, você não pode errar, domingo a domingo. A gente teve, por incrível que pareça, quando você está em preparação, vou dar um exemplo, a minha preparação para o primeiro campeonato foi no meio do carnaval. No meio do carnaval. E eu tive um dia, uma experiência... Você já serviu quartel? Já fui da FAB. Eu tive uma experiência péssima. Tem tendências a ser disciplinado, porque no quartel é disciplina pura, né? Mas a minha disciplina ela não veio questão disso daí, a questão é do nome. A mesma coisa que eu falasse pra você assim, Ingrid, eu vou ter que seguir teu protocolo, vai ter um nome. Eu tô representando o seu nome. Pô, eu vou estragar o seu nome? Entendi. Eu não posso fazer isso. Então, assim, pra mim foi muito ruim, porque a minha esposa saiu. Então, ela, os nossos amigos, todo mundo bebendo, não podia mais beber, não podia mais comer, só que podia beber água e ninguém queria ir embora, eu queria ir embora. Aí a gente teve um aniversário, todo mundo comendo churrasco e lá salada. Aí pra você ver como é que entra a disciplina, eu tava no aniversário, nós fomos no carro, eu falei, amor, vou sair que eu tenho que fazer uma hora de caminhada. Todo mundo no aniversário botou um tênis no carro, uma bermuda e fui fazer caminhada. E todo mundo curtiu o aniversário. E eu fui fazer a caminhada, porque eu tinha que pagar aquela etapa de aeróbico. Então, assim, é o nome dele que eu estava carregando. Era a identidade de quem era o treinador. Então, assim, eu ficava assim, se eu não gosto que o meu cliente, que não é um atleta, não é de alta performance, é só mesmo buscar um lifestyle, uma perninha, um glúteozinho, emagrecer. Se eu não gosto que ele seja meu nome, por que você já é o nome do treinador? Sim, verdade. Então você tem que se regrar. E eu tô sujando teu nome, né? Eu tô... Eu tô sujando teu nome. Não acho porque, pessoal, conforme
O Rafael que você conheceu lá atrás já não é mais o Rafael de hoje. Graças. Hoje eu já tenho uma visão diferenciada dessa performance feminina. Então, assim, eu cobro de vocês, mas eu entendo que vocês podem deslizar. Eu monto tudo pra vocês lá bonitinho, boto lá, mando lá no privado, mas sabendo que vocês vão errar em algum momento. Então, assim, às vezes eu peço 10 minutos a mais de aeróbico, eu boto assim, caraca, muito aeróbico, mas que lá na frente, pô, ela pode chegar, pode sair com o Robson, comer um negócio, e ela já pagou essas etapas lá pra mim, e isso não vai influenciar muito na vida dela. Eu lembro que quando você estava nesse processo do campeonato, eu cheguei na academia, você estava, acho que já estava na esteira quase 2 horas na esteira. Eu fiquei extremamente impressionada. Eu não consigo fazer esteira mais de 30, 40 minutos. Eu detesto esteira, eu prefiro caminhar na rua. Eu consigo fazer de boa 40, 50 minutos na rua. Correto. Apesar de não ter um condicionamento bom para correr, para fazer corrida, né? Eu não tenho. Mas é porque eu não pratico corrida, eu não faço corrida, é tudo prática, né? Mas eu não tenho condicionamento. E agora eu tô lutando. Você se cuida, hein? Eu te falei, né, que eu tô Virou lutando. boxer. Virei boxeador. Pô, boxe cuide. Desculpa que eu tô boxeando, desculpa. Agora eu estou lutando. Mas como eu não tenho, então me impressionou bastante, voltando, né? Me impressionou bastante essa disciplina sua de ficar ali na esteira. Você falou, não, tá próximo, o campeonato tá chegando, e você bem motivado. E eu tava já zero carbo, né? Sem carboidrato, só folha e proteína, né? Mas aí você tava com acompanhamento, obviamente, você não tava fazendo por sua cabeça. Não. Acompanhamento para uso dos ergogênicos, né, que a gente usa. Sim. Não tem como dizer que não usa, porque é mentira se falar que não usa. Sim. Os ergogênicos, é tudo calculado. Isso é ruim porque, assim, tu cansa, né? Uma aula de dança de 50 minutos, pô, eu cansava com 10. Já não aguentava, a perna dói. Você não tem carboidrato no corpo, a perna dói. O que dá energia é o carboidrato. Não tem açúcar, não tem nada. Não tem nada. Coisas que eu consegui depois que virei atleta, eu cortei. Eu não uso mais açúcar, só se eu não tiver opção. Entendi. Se eu não tiver opção. Tu toma café sem açúcar, Rafael? Não tomo, não. Eu gosto de um pouquinho adocicado porque eu tenho paladar infantil. Mas se eu não tiver opção, boto um pouquinho de açúcar. Só de pouca açúcar coisa. ou um adoçante. Tipo, refrigerante eu já não bebo. Adoçante. Tu usa? Tu recomenda? Usa stevia. Eu gosto também. Refrigerante zero. Refrigerante zero. Eu tenho usado hoje aquele sucralose, não sei falar o nome, sucralose. Ela construir essa rotina, vamos botar assim uma pessoa, a gente está falando hoje numa condição onde a gente consegue ter esse equilíbrio, uma alimentação boa, treinos. Quem não tem condições de fazer isso, o que você recomendaria? Condições financeiras. Por exemplo, você acha que para você ser uma pessoa padrão, uma pessoa fitness, você precisa ter uma condição financeira boa ou você consegue adaptar tudo? Então, assim, precisa ter pelo menos a condição financeira mínima. Mínima, né? Mínima, de poder conseguir comprar uma carne, um frango, um ovo, as proteínas básicas, o básico. Mas consegue sim. Hoje a gente tem estudos que a gente consegue ter respostas de hipertrofia com 3 tipos de treino por semana, com a caminhada. Aí tu vai ali, dá uma caminhada de 50 minutos, para na praça, faz um polichinelo, faz um agachamento, faz uma abdominal prancha e você consegue gerar uma hipertrofia. Você não vai ter um corpo estético de academia. Isso que eu ia perguntar. Não tem como. Se você não procurar uma academia, não existe esse corpo estético. Assim, por mais que o seu biotipo te permita, mas você vai chegar um dado momento que você vai parar. Aí você vai ter que ter uma quebra de homeostase para isso daí. Aí a academia entra nesse caso. Entendi. Então, de fato, você consegue adaptar. Claro que se a pessoa não tem uma condição de pagar hoje uma academia, ela consegue adaptar o treino dela para um treino de rua, por exemplo, aquelas aulas coletivas que existem. Nunca é uma desculpa. Não tem condições de comprar, talvez, um patinho, um A100 atende, uma carne, um músculo lá atende, um ovo, se bem que o ovo tá caro pra caramba hoje. O importante hoje é a pessoa ter disciplina. É que a gente consiga se alimentar bem, se alimentar saudável, ter uma rotina onde a gente possa fazer um aeróbico. Eu acho que todo mundo poderia pelo menos caminhar 3 vezes por semana. Então você concorda que dá para adaptar uma dieta saudável com condições mais baixas? Com certeza. Só fazer uma adaptação e querer. Eu acho que o querer é maior do que tudo.
né? Porque o querer, se você tem condições, se você não tem, fica no mesmo impasse, né? Às vezes você pode ter uma condição financeira muito boa e não querer. Verdade. É verdade. Então, agora a gente já tá caminhando pro final. É aquele momento que a gente fala... Ah! A gente já tá caminhando pro final. E aí eu queria te agradecer pela sua participação. Mas antes de te agradecer, a gente aqui tem uma tradição de que a pessoa convidada deixa uma mensagem e depois passa por um bate e volta. Tamo junto. Então, eu quero que você deixe uma mensagem pro pessoal como uma forma de não se cobrar tanto. Mas você fica à vontade, mas uma mensagem para quem está começando, uma mensagem para quem talvez saiu um pouquinho do prumo e que está tentando voltar, uma mensagem para quem está no foco e que permaneça nesse foco. Eu vou abrir as câmeras agora para você poder falar à vontade e deixar essa mensagem. Primeiro de tudo, né, te agradecer pelo convite, foi maravilhoso estar com você, me sinto muito honrado de estar participando dessa nova etapa da sua vida, que eu desejo todo sucesso para você, para a equipe, para todo mundo. Eu sei que vai dar muito certo, tem muita coisa legal que vai acontecer. Você tá aqui, tem vários seguidores, todos os seguidores do Rafael aqui, hein, Quem gente, não seguir assistindo. já tá sabendo que eu vou parar de seguir vocês, né? Já sabe. E, assim, o que eu posso deixar para vocês, que vai assistir esse episódio, que vai ver os cortes, é assim, gente, o se cobrar é muito ruim. Mas o também deixar de se cobrar também é ruim. Então fica assim, ó, é uma balança que sempre vai estar desigual para um lado ou para o outro. Eu acho que vocês podem ter uma rotina onde vocês consigam encaixar para si próprio algo que seja bom para vocês. Eu consigo treinar 3, eu consigo treinar 2, eu consigo treinar 4, eu consigo treinar 5. Tá tudo bem se você não conseguir treinar 5 na semana e treinar 4. O importante é que você se sinta melhor. O importante é que você se sinta bem. E o que eu acho assim, que é uma das coisas que eu converso muito, é vocês pararem de pegar a métrica do influenciador para querer viver isso. Esse lifestyle não é seu. Aquilo que o influenciador fala não é. Cara, eu falo isso, o cara não acorda às 5 da manhã, lava o rosto, toma detox. Isso é mentira, ele não faz isso. Ele acorda às 10, mas ele te vende que ele acorda às 5. E quantas vezes você acorda às 5 e o teu dia não dá certo? Para pensar. Não, lavei o rosto, tomei o detox, fiz tudo e não deu certo. Então assim, viva o que é seu, viva o que é hoje, viva o teu momento. Fiz a minha alimentação, mas errei de tarde. Ok, tá tudo bem. Você tem que viver o seu momento. E sim, gente, primeiro de tudo, procurar treinar. Treinar vai fazer com que vocês tenham uma vida muito melhor. Eu costumo dizer o seguinte, prefere agachar aqui na academia ou deixar de agachar com 60 anos? Você escolhe. É uma escolha que você tem a fazer, tudo é uma escolha. E academia é chato, não vou mentir pra você que é legal. Não ter aqueles treinos, mas assim, se você tiver um acompanhamento de um educador físico, às vezes de um colaborador da academia, onde o cara ele esteja voltado para te ajudar, ele consiga criar um treino full body, ele consiga criar um treino que seja bem dinâmico para você, cara, vai passar a ser legal. Então o que eu deixo para vocês, gente, não se cobre tanto, mas busque sempre a saúde em primeiro lugar, porque a única coisa que nos resta é saúde e tempo. Boa! Essa merece palma. Pessoal da equipe, palmas, muito bem. E aí agora a gente vai fazer aquela dinâmica. Bate e volta? O bate e volta. Não. Não tem. Não tem, eu não peguei pesado com você. Mas você perguntas rápidas, respostas rápidas. Nada de palestrinha aqui não. Vamos lá. Corpo perfeito existe? Sim. Comida favorita que não pode na dieta? Tem. Magra, forte ou saudável? Forte, pô. Lipo ou paciência? Paciência sempre. Ah, foi. Gente, então, se você nos acompanhou até aqui, eu quero pedir gentilmente, eu não vou ser igual a Rafael, Vou parar de seguir. mas eu quero pedir que você siga, que você compartilhe esse vídeo para milhares de pessoas, porque hoje em dia uma vida saudável é uma vida que todos nós precisamos. Acho que depois da pandemia, todos nós mudamos os nossos hábitos e encontramos maneiras de sobreviver. Então, essa sua sobrevivência depende da sua saúde. Então, exercício físico, se alimentar bem, também faz parte da saúde. Então,
compartilhe esse vídeo. Compartilhe o vídeo, curta e siga essa página pra gente ter mais conteúdos como esse. Tchau, até a próxima! É um porco! Gente, tem um porco aqui gritando.